Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. E continuando o nosso projeto Sexta-feira 10, com o nosso compromisso aqui de simplificar a lógica do controle de constitucionalidade, vamos à nossa aula 9. Qual é o objetivo do nosso projeto Sexta-feira 10? É exatamente simplificar a lógica do controle de constitucionalidade. E como a gente já vem aqui com 9 sextas-feiras, a ideia é desmistificar, já que muita gente acha que o controle de constitucionalidade ele é muito difícil. O que importa dentro dessa perspectiva do controle de constitucionalidade é a gente exatamente compreender a lógica do seu desenvolvimento. Quando a gente passa a compreender a estrutura da Constituição, o que significa essa supremacia constitucional, o que significa essa Constituição de 1988 na construção desse novo Brasil, inaugurado dia 5 de outubro de 1988, dessa nova república, desses valores que são estabelecidos no sistema, e a importância do texto constitucional, principalmente com o fenômeno da constitucionalização de todas as áreas do direito. Quando a gente compreende isso e compreende que a Constituição ela está aqui no topo de construção do ordenamento jurídico, a gente passa a entender a lógica do controle de constitucionalidade e, mais do que isso, a gente passa a desmistificar o controle de constitucionalidade, porque a gente passa ali a compreender que o controle de constitucionalidade é um instrumento de proteção desses próprios valores constitucionais. Então, continuando o nosso projeto, Sexta-feira 10, com a missão de simplificar o controle de constitucionalidade, a nossa aula 9 de hoje é exatamente uma aula de resolução de questões objetivas. Já que a gente passou nas 8 aulas anteriores discutindo as noções gerais do controle de constitucionalidade, nós discutimos aqui como o controle de constitucionalidade se desenvolveu nessa Constituição de 1988, o que é o controle difuso, o que é o controle concentrado, quais são as ações desse controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato, né? Quem são os legitimados, qual o objeto de cada uma das ações, qual o objeto da ADIM, qual o objeto da ADC, qual o objeto da ADPF, qual o objeto da ADIM por omissão. Depois que a gente perpassou pelo debate das noções gerais do controle de constitucionalidade, do controle preventivo, do controle repressivo, do papel do controle político, do papel do controle posterior, do controle repressivo, do controle exercido pelo Poder Judiciário, é agora a hora da gente colocar em prática, analisando questões objetivas sobre a temática de controle de constitucionalidade. Então, nossa aula 9 de hoje, do nosso projeto Sexta-feira 10, será uma resolução de questões objetivas para saber se você, que está acompanhando o nosso projeto, está conseguindo compreender a lógica do controle de constitucionalidade e consegue colocar em prática através da resolução de questões. Hoje eu separei aqui para a gente 5 questões objetivas envolvendo o tema do controle de constitucionalidade, seja ele difuso, seja ele concentrado, para que a gente possa resolver aqui e verificar se você vai realmente conseguir acertar essas questões, se você está conseguindo compreender a lógica do controle de constitucionalidade e se está começando a perceber que o controle de constitucionalidade não é tão difícil assim quanto a gente pensa. Se você também não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque toda sexta-feira, às 14 horas, nós temos vídeo novo aqui no nosso canal. E como diz aqui, vamos deixar de moído e começar a nossa resolução de questões de hoje. Então, a ideia na nossa aula 9 é exatamente a gente começar a colocar em prática essas noções gerais que nós trabalhamos do controle de constitucionalidade. Então, eu separei aqui para a gente 5 questões objetivas para que a gente possa analisar cada uma das questões pormenorizadamente e verificar se você vai acertar aí do outro lado da telinha qual será a resposta correta. Então, bora lá para a análise das nossas questões. A primeira questão que eu trouxe hoje aqui para a gente discutir, né, é uma questão do ano de 2021, então uma questão novíssima, é uma questão para o cargo de advocacia, que teve como banca o IADES. E essa questão ela vai trazer alguns emblemas em relação ao controle de constitucionalidade. Então, acompanhe aqui na tela o enunciado e cada uma das alternativas para saber se você vai acertar
qual a resposta correta. Então, vamos lá para o enunciado da nossa questão. Vou colocar aqui, vou sair para poder a gente analisar as alternativas. Então, o enunciado da questão que vocês estão vendo aqui acima vai dizer assim: em conformidade com o controle de constitucionalidade no contexto da Constituição de 1988, assinale a alternativa correta. Letra A. Compete ao STJ, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Letra A. Letra B. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra as partes do processo e efeito vinculante somente aos demais órgãos do Poder Judiciário. Letra C. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade perante o STF. Letra D. O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão da maioria simples dos seus membros, após reiteradas decisões concernentes à matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual ou municipal, e também proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. E letra E. Partido político com representação no Congresso Nacional pode propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade perante o STF. Qual a alternativa aí que você marca como alternativa correta? Tempo. Vamos dar um tempinho para ver se você descobre qual é a alternativa correta. E aí? Descobriu qual é a sua alternativa correta? Tempo. Presta atenção em cada uma das questões. Eu vou até tirar a minha imagem aqui da letra A. Presta atenção. Nessa questão aqui, qual é a alternativa correta? Alternativa correta. Vamos ver se você acertou aí do outro lado. Vamos checar cada uma das alternativas para ver se a resposta que você está dando aí do outro lado é a resposta correta. Olha o que diz a alternativa A. Compete ao STJ, principalmente a guarda da Constituição. É o STJ? Essa alternativa ela já está errada de cara. De quem é a guarda precípua do texto constitucional do Supremo Tribunal Federal, artigo 102 da Constituição de 1988, alternativa A já descartada. Vamos ver a alternativa B. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra as partes do processo e efeito vinculante somente aos demais órgãos do Poder Judiciário? Alternativa incorreta. Quando eu estou lidando com controle de constitucionalidade abstrato, concentrado ali no Supremo Tribunal Federal, qual é o efeito de uma declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade via ADIM e ADC? Eficácia erga omnes e vinculante. Vincula quem, professora? Toda a estrutura do Poder Judiciário, toda a estrutura da administração pública direta e indireta e o Poder Executivo. Então, a alternativa B está incorreta no momento que estabelece que produz efeito contra as partes, o efeito é erga omnes para todos e vincula Poder Executivo, Administração Pública e Poder Judiciário. E a questão estabelece que a vinculação é somente aos órgãos do Poder Judiciário. Incorreta, letra B. Letra C. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo pode propor ADIM e ADC perante o STF. Veja que o tema de legitimidade de ADIM e ADC a gente trabalhou muito aqui.
Conselho de Arquitetura é parte legítima? Não, não é parte legítima. É o Conselho da OAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é parte legítima para propor a DIN e a ADC no Supremo Tribunal Federal, nos termos dos legitimados previstos no artigo 103 da Constituição de 1988, alternativa C, também correta. Alternativa D. O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão da maioria simples dos seus membros, após reiteradas decisões concernentes à matéria constitucional, aprovar a súmula, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Como é que se aprova uma súmula vinculante? Pela proposição de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o quórum é 2/3, está previsto no artigo 103A da Constituição de 1988. Então, questão também correta a trazer o quórum de maioria simples. Aprovação de súmula, cancelamento de súmula e revisão de súmula, quórum de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual é a nossa alternativa correta, que eu espero que você aí tenha acertado? Alternativa letra E, que diz: partido político com representação no Congresso Nacional pode propor a DIN ou ADC perante o STF. A gente viu, inclusive, que se o partido político tiver um único representante, seja na Câmara ou no Senado, já consegue demonstrar legitimidade, já pode propor a DIN e a ADC no STF, uma vez que é um dos legitimados previstos no artigo 103 da Constituição de 1988. Então, espero que você tenha acertado a alternativa da primeira questão, letra E. Vamos para a nossa segunda questão de hoje. Olha o que diz aqui a nossa segunda questão. Vou sair aqui da tela para a gente ver. Também uma questão de 2021, banca FGV, analista judiciário do Tribunal de Justiça, oficial de Justiça, banca FGV, ano 2021. Olha o que diz a questão para a gente. Um partido político que somente contava com representação no Senado Federal ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, almejando o reconhecimento da invalidade na íntegra da Lei número XX do Estado ZZ, que dispunha sobre a concessão de determinado benefício fiscal. Na ocasião, impugnou ainda o decreto número YY, que regulamentara a forma como o benefício seria concedido. Na situação descrita, o STF. Então, veja o que é que a questão traz. Que um determinado Estado editou uma lei XX e nessa lei se concedia benefício fiscal. Essa lei ela teve uma regulamentação via um decreto regulamentar, exarado pelo Poder Executivo. Para que serve o decreto regulamentar? Para tornar mais específico aquilo que está geral na lei. Então, o decreto regulamentar ele é acessório à fonte principal, que é a Lei XX, que instituiu aquele benefício fiscal. Então, esse partido político, que só contava com um representante no Senado Federal, e isso já é suficiente para demonstrar a legitimidade desse partido político para que ele possa propor a DIN ou a ADC no Supremo Tribunal Federal, a DPF ou a DIN por omissão, basta ter um representante, pode ser um na Câmara ou no Senado, já comprova essa legitimidade do partido político, entra com uma ação impugnando esta lei e também o seu decreto. Como é que o Supremo Tribunal Federal tem que decidir? Lembrando que o decreto regulamentar ele é acessório à fonte principal, que é a lei que cria o benefício fiscal. O decreto regulamentar ele não pode inovar, ele não pode criar uma situação jurídica diferente daquilo que está na lei, que é a fonte principal. Então, vamos ver aqui qual seria a alternativa correta de acordo, com o Supremo Tribunal Federal. A alternativa A diz o seguinte: não deve conhecer da ação em razão da ilegitimidade do respectivo autor. Essa alternativa ela já está incorreta, porque a gente viu que partido político com representação no Congresso Nacional é parte legítima para propor a DIN, a ADC, a DPF e a DIN por omissão, nos termos do artigo 103 da Constituição de 1988. Letra B. Pode declarar a inconstitucionalidade da Lei XX, juntamente com o decreto YY, em razão da interdependência entre ambos. Será que essa é a alternativa correta? O que é que você acha aí do outro lado da telinha?
Letra C. Pode declarar a inconstitucionalidade da Lei XX e a ilegalidade do Decreto YY na relação processual voltada ao controle concentrado de constitucionalidade. Qual é o objetivo do controle concentrado de constitucionalidade? Declarar a inconstitucionalidade de uma norma, né, de uma norma estadual ou federal que viole diretamente a Constituição de 1988. Não é analisar ilegalidade. Então, alternativa C, descartada. Alternativa D. Não deve conhecer da ação em razão da acumulação indevida de pedidos, já que o decreto YY não está sujeito ao controle concentrado de constitucionalidade. É possível, sim, fazer acumulação de pedidos na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade. Alternativa incorreta. Letra D. Letra E. Só pode declarar a inconstitucionalidade da Lei XX, cabendo às instâncias ordinárias avaliar se devem ou não aplicar o decreto YY cujo fundamento foi suprimido. Alternativa também incorreta. Presta atenção, eu iniciei essa questão dizendo, olha, o decreto regulamentar, ele é acessório à lei. Então, na hora que o Supremo declarar a inconstitucionalidade da norma, eu vou ter que também, por decorrência, declarar a inconstitucionalidade do decreto, porque é fonte acessória. Então, não tem sentido declarar a inconstitucionalidade da lei e o decreto que regulamenta essa lei continua a existir, se ele é acessória ao principal. Então, letra E também correta, porque isso não vai para as instâncias ordinárias. Então, qual é a nossa alternativa correta, que eu espero que você tenha acertado aí do outro lado da telinha? Letra B. Preste atenção que diz a letra B para a gente. Pode declarar a inconstitucionalidade da lei número XX, juntamente com o decreto YY, em razão da interdependência entre ambos. Exatamente porque o decreto regulamentar, ele é, acessório à fonte principal, ele regulamenta a lei. Se a lei foi reconhecida inconstitucional, o decreto, por via de consequência, como são interdependentes, também precisa ser declarado, exatamente porque ele é acessório à fonte principal. Então, a alternativa correta nesse caso, letra B. Eu espero que você tenha acertado também. Para nunca mais esquecer, quando eu estou falando de decreto regulamentar, esse decreto ele vai regulamentar uma fonte principal. Se houver o debate de inconstitucionalidade da fonte principal, a fonte interdependente, que é o decreto, também vai ser reconhecida a sua inconstitucionalidade. Bora para a terceira questão de hoje. Olha o que diz a nossa terceira questão. Essa questão é da banca IMA, da Prefeitura de Caxias, uma questão 2018 do cargo de procurador. Olha o que diz a questão aqui para a gente. Presta atenção aí do outro lado da telinha. Assinale a alternativa correta. Letra A. A guarda da Constituição é de competência precípua do STF, cabendo-lhe o processamento e julgamento originário da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Letra B. Ao ser declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente para a adoção das medidas necessárias, no caso do órgão administrativo, para fazê-lo em 90 dias. Letra C. Nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do STF, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido. E letra D. É pacífico o entendimento de que o processo de ação direta de inconstitucionalidade admite a intervenção de terceiro. Qual é a alternativa que você marcaria? Letra A, B, C ou D? Tempo para vocês aí tentarem descobrir qual seria a alternativa correta de acordo com tudo que a gente já trabalhou aqui no controle de constitucionalidade. O que é que você marca? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Tempo. E aí? Vamos lá? Conseguiram descobrir a resposta? Vamos descobrir, então, qual a nossa resposta correta. Vamos rever aí as alternativas. Olha o que diz a letra A para a gente. A guarda da Constituição é de competência precípua do STF. Até aí, ok. Cabendo-lhe o processamento e o julgamento originário da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. É possível
chegar no Supremo Tribunal Federal via ADIM, via ação direta de inconstitucionalidade, um debate de inconstitucionalidade de uma lei municipal? Presta atenção, a gente trabalhou logo no início do nosso projeto Sexta-feira 10. Eu disse, só chega no Supremo Tribunal Federal uma violação direta, não chega no Supremo uma violação reflexa. Quando há um debate de uma inconstitucionalidade de uma lei municipal, essa violação é uma violação reflexa. Por quê? Porque primeiro viola a Constituição do Estado para reflexamente violar a Constituição Federal. Então, eu não posso arguir via ADIM, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, é uma inconstitucionalidade de uma lei municipal. Qual é o objeto da ADIM? Lei ou ato normativo federal ou estadual que viole diretamente a Constituição de 1988. Então, lei ou ato normativo federal ou estadual que viole a Constituição de 1988. Por essa razão, essa letra A está incorreta ao trazer a lei municipal. Descartada. Letra B. Ao ser declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente para a adoção das medidas necessárias e, no caso do órgão administrativo, para fazer em 90 dias. No caso do órgão administrativo, qual é o prazo que tem para o órgão administrativo sanar essa omissão inconstitucional? 30 dias, conforme trabalhamos na nossa aula de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O prazo é 30 dias e não 90, como trazido na letra B, alternativa também incorreta. Letra C. Nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do STF, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido. Alternativa corretíssima. Tem que ser ouvido o Procurador-Geral da República e depois o Advogado-Geral da União. Então, o Procurador-Geral da República ele é ouvido nas ações do controle de constitucionalidade, especificamente na ação direta de inconstitucionalidade trazido aqui na questão. Alternativa correta, letra C. Por isso que eu disse, marquem com atenção a Lei 9868 de 99 e a Lei 9882 de 99, que trazem todas as diretrizes e o procedimento da ADIM, da ADC, da ADIM por omissão e da ADPF. E a letra D diz assim, alternativa correta, letra C. Por que a letra D está errada? É pacífico o entendimento que, no caso das ações diretas de inconstitucionalidade, admite-se intervenção do terceiro. Erradíssimo. Nas ações diretas de inconstitucionalidade não cabe intervenção de terceiro. Não é possível intervenção de terceiro. A figura que cabe é a figura do amicus curiae, que é o amigo da corte, o amigo da corte, que tem como intenção ali de apresentar o debate técnico, religioso, né, científico, sobre aquele debate do controle de constitucionalidade. Então, o que cabe é a figura do amicus curiae, o amigo da corte, que pede a habilitação nos autos para apresentar sua visão técnica, religiosa, cultural, social, científica, de forma geral, sobre aquele debate de inconstitucionalidade que está sendo traçado ali no Supremo Tribunal Federal. Não cabe a intervenção de terceiro, cabe a figura do amicus curiae, né? Então, a letra D está incorreta. A alternativa correta dessa terceira questão, nossa letra C, que eu espero que você também tenha acertado. Está tudo de acordo com o que nós trabalhamos até aqui nas aulas anteriores sobre o controle de constitucionalidade difuso e sobre o controle de constitucionalidade concentrado. Vamos ver nossa quarta questão. Quarta questão, também uma questão super recente, né, uma questão de 2021, Banca Fundatec, né, cargo de procurador do município, lá de Vacária, no Rio Grande do Sul. Né? E a alternativa da questão vai dizer assim para a gente. O controle difuso de constitucionalidade de lei ou ato normativo exercido pelo Poder Judiciário. Vamos ver qual a alternativa correta, lembrando que essa questão está falando de controle de constitucionalidade difuso, aquele que qualquer juiz ou tribunal vai poder enfrentar o debate de inconstitucionalidade diretamente ali naquela ação que ele está discutindo. Lembrando que o controle de constitucionalidade difuso, né, é um incidente, né? Então, ele é um controle incidental. O objetivo da ação
não é a declaração do controle de constitucionalidade, nem da inconstitucionalidade, mas para que o julgador ele chegue no pedido daquela petição inicial, ele vai ter que enfrentar como debate de fundo o debate de inconstitucionalidade. Então, a questão pede diretrizes relacionadas ao controle de constitucionalidade difuso. Vamos ver as alternativas. Letra A diz assim: produz decisão judicial com efeito declaratório, portanto, ex nunc. Quando o julgador reconhece a inconstitucionalidade via controle de constitucionalidade difuso, o efeito entre as partes do processo é um efeito ex tunc, efeito regra, efeito ex tunc. Então, letra A, descartada. Letra B. Impõe ao Senado Federal, presta atenção, impõe ao Senado Federal a vinculação à decisão proferida pelo STF, devendo este suspender a decisão do ato considerado inconstitucional em todo o território nacional. Alternativa incorreta. A gente viu que quando o Supremo Tribunal Federal analisa um debate de controle de constitucionalidade difuso em sede de recurso extraordinário no STF, o Supremo ele encaminha essa decisão para o Senado Federal, e o Senado Federal, se valendo da competência do artigo 52, inciso 10 da Constituição, ele pode ou não suspender essa norma, né? Suspender essa norma para que essa suspensão tenha eficácia erga omnes em todo o território nacional. É uma possibilidade e não uma imposição. Então, a alternativa B está incorreta no momento que estabelece, impõe ao Senado a suspensão. O Senado ele suspende aquela lei declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle difuso, analisando o recurso extraordinário, se ele quiser, de acordo com seu juízo de conveniência, nos termos do artigo 52, inciso 10 da Constituição. É uma possibilidade. Então, letra B, errada. Letra C, né? Controle difuso também é chamado de controle concreto, analisando um caso concreto, ou incidental, porque ele é um incidente ali processual. Letra C, alternativa correta. Vamos saber por que D e E estão incorretas. D, produz decisão que não fica sujeita a qualquer modulação de efeitos, semelhante ao que acontece no controle concentrado de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade concentrado não permite modulação de efeitos, erradíssimo. Na realidade, o controle de constitucionalidade concentrado permite sim a modulação de efeitos, é previsão da Lei 9868 de 99. E há também o debate em relação ao controle difuso, a possibilidade de analogicamente se modular as decisões. A alternativa D, incorreta. E a alternativa E, produz decisão com efeitos erga omnes. O controle de constitucionalidade difuso tem efeitos erga omnes ou efeitos interpartes? O efeito é interpartes. E aí vê o que é que diz a letra E, trocou, né, os procedimentos. Produz decisão com efeito erga omnes, portanto, de forma diversa do que se verifica no controle concentrado, no qual produz efeitos interpartes. Na realidade, o controle concentrado via ADIM, ADC, ADPF, ADIM por omissão, efeitos erga omnes para todos. E o controle difuso é efeitos interpartes, entre as partes daquele processo. Alternativa é incorreta. Então, qual é a nossa alternativa correta? Letra C. O controle de constitucionalidade difuso, ele também é chamado de controle concreto, analisando um caso concreto, ou incidental, porque ele também é um incidente processual. E vamos lá para a nossa última questão de hoje, questão 5. Eu espero que vocês estejam arrasando aí e acertando, gabaritando todas as questões, porque a gente viu tudo isso ao longo das nossas aulas de controle de constitucionalidade aqui no nosso projeto Sexta-feira 10. Vamos para a nossa última questão de hoje, uma questão também de 2021, banca NC da Universidade Federal, da UFRPR, né? E banca 2021, cargo delegado de polícia. Vamos ver o que é que diz aqui nosso enunciado. O enunciado vai dizer assim para a gente: assinale a alternativa correta a respeito do controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Letra A. Cabe ao STF o julgamento do recurso extraordinário contra acórdão
do plenário que decide um incidente de inconstitucionalidade erradíssimo. O recurso extraordinário ele não vai caber contra o acórdão que discute um incidente de inconstitucionalidade. Presta atenção que quando a análise do controle de constitucionalidade difuso ele acontece em órgão colegiado, é necessário se abrir o IAI, o incidente de arguição de inconstitucionalidade, cumprindo a cláusula do reserva de plenário, do artigo 97 da Constituição de 1988. Quando o pleno decide acerca da inconstitucionalidade, esse incidente de arguição de inconstitucionalidade não vai caber recurso. Então, não cabe recurso extraordinário de maneira nenhuma, alternativa incorreta. Letra B. Compete ao STF o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade contra lei, contra ato normativo federal ou estadual. Qual é o objeto da ADC? Lei ou ato normativo apenas federal. Eu fiz até essa observação quando a gente trabalhou a ADI e a ADC. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADIM, é que tem como objeto lei ou ato normativo federal ou estadual. Mas em relação à ação declaratória de constitucionalidade, o objeto é apenas lei ou ato normativo federal. Então, alternativa B, incorreta. Alternativa C. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente para a adoção das medidas necessárias. Alternativa correta. Se essa omissão ela for do Poder Legislativo, não existe prazo, como a gente discutiu na nossa aula de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Não é possível se estipular esse prazo. Então, alternativa correta, letra C. O prazo ele só vai ser estipulado no caso da omissão inconstitucional, se for um órgão da administração pública, e aí esse órgão administrativo tem que sanar essa omissão no prazo de 30 dias. Mas se for o Poder Legislativo ou o Poder Executivo, não há definição de prazos. Então, letra C, alternativa correta, ao não estabelecer nenhum tipo de prazo. Quando diz declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Vamos saber por que a D e a E estão incorretas. Compete ao STF o processamento e o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental contra regulamento presidencial que dispõe sobre a organização da administração que dispõe sobre a organização da administração federal. A organização da administração federal, que pode vir, inclusive, via decreto autônomo, ali baseado no artigo 84 da Constituição de 1988, é um ato interna corporis, é um ato ali dentro da conveniência do Poder Executivo. Não cabendo aí discutir via ADPF, que é violação de preceitos fundamentais. Então, não dá para a gente discutir via ADPF. E a letra E diz: a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade ocorrerá pelo voto de 6 ministros, se houver pedido expresso das partes. Qual é o quórum para a modulação de efeitos? 2/3. Presta atenção. Quórum para a modulação de efeitos, 2/3, ou seja, 8 ministros dos 11 precisam concordar com a modulação de efeitos. Então, essa alternativa está incorreta. Presta atenção. Para reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma, julgar o mérito, 6 ministros, maioria absoluta. Para modular os efeitos da decisão, 2/3, 8 ministros concordando com a modulação de efeitos. Então, para julgar o mérito, maioria absoluta, 6 ministros. Mas para modular os efeitos da decisão, 2/3, 8 ministros concordando. Então, essa quinta questão, a alternativa correta é letra C. Então, vamos repassar o gabarito para vocês verem. Primeira questão, a gente viu a alternativa E. Segunda questão, alternativa B. Terceira questão, alternativa C. Quarta questão, alternativa C. E quinta questão, alternativa C. Eu espero que vocês, efetivamente, aí do outro lado da telinha, tenham compreendido, e tenham conseguido gabaritar essas 5 questões. Porque essas 5 questões, nós trabalhamos todo o conteúdo dela ao longo das nossas aulas aqui no nosso projeto Sexta-feira 10. Eu espero que você tenha entendido a resolução dessas questões. Se você, de repente, tem alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de sanar
todas as dúvidas para você na nossa missão de desmistificar o controle de constitucionalidade. Então, se você tem dúvida, ficou com dúvida com alguma dessas alternativas, deixa aqui na tela que eu vou ter o maior prazer de responder a todos e todos vocês, né? Se você não está inscrito ainda no nosso canal aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda sexta-feira às 14 horas nós temos vídeo novo. E na próxima sexta-feira, no nosso próximo encontro, para fechar as nossas 10 aulas do nosso projeto Sexta-feira 10, eu vou trazer questões discursivas, questões subjetivas para a gente responder aqui de controle de constitucionalidade e compreender como é que a gente inicia a resolução de uma questão aberta envolvendo a temática do controle de constitucionalidade. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje e a gente se encontra na próxima aula para o fechamento do nosso projeto Sexta-feira 10. Beijos no coração de todos e todas vocês.